combustíveis fósseis. Hoje nós vamos nos aprofundar, tá? Nesse tema, tá bom? E aí, o que é importante falar? Eu trouxe algumas reportagens, né, para falar sobre essa temática, que vai ser importante aí no dia de hoje, né, no módulo. Então, qualquer dúvida vocês podem falar e eu depois vou separar esse conteúdo para botar lá na plataforma de vocês, tá bom? Para vocês terem acesso, tá? E aí, o que são combustíveis fósseis? São recursos naturais. Deixa eu virar um pouquinho para cá, para o pessoal que está aqui também. Pronto. São recursos naturais não renováveis, tá? Originados de restos orgânicos acumulados na crosta terrestre ao longo de milhões de anos. Então, é uma fonte esgotável. A qualquer momento, ela pode sucumbir, ok? Claro, na realidade atual, nós temos vários reservatórios no planeta de combustível fóssil. Porém, não é porque tem que a gente tem que exaurir a fonte, né? O objetivo não é esse, até porque o uso dela aumenta, né, o efeito estufa, né? O lado prejudicial do efeito estufa, tá? Que é o excesso de gases desse efeito na atmosfera. Então, a gente hoje, com a transição energética, a gente busca alternativas para ir na contramão do uso desse material, tá? Mas vocês vão ver que não é tão simples assim. E aí o termo fóssil é dado aos restos ou vestígios de plantas ou animais que se encontram nas camadas terrestres anteriores ao atual período geológico, tá? Períodos geológicos são períodos de muitos e muitos anos. São períodos de formação e adaptação da Terra. Então, assim, eu tô falando de um material que se formou, ó, a mocota, sabe? Tô falando de 1000 anos, não. Eu tô falando de mais de 10 mil anos. Quase 1 milhão, tá? Processo de formação desse material. É um fóssil, tá bom? Vocês ouviram falar que ainda no Brasil se encontra fósseis de dinossauro? Então, tá ligado a isso, tá? Os combustíveis fósseis originam-se exatamente por meio da decomposição lenta desse material. Coisas de milhões ou milhares de anos, tá bom? É uma decomposição lenta. Tudo que é orgânico ou já foi, ele vai se decompor, ele vai mudar seu estado original, tá? O que não é orgânico vai permanecer assim por um bom tempo, né? O plástico, o pessoal fala que o plástico aí data de 400 anos para 400 anos mais ou menos para decompor o plástico. Ah, mas decompõe, é inorgânico. Até pode, mas o primeiro plástico inventado ainda está aí na natureza. O que ele pode sofrer é uma degradação química, um desgaste químico e se tornar um microplástico e aí ele já está na cadeia alimentar, tá bom? Então já está em peixe, já está em sapos, né? Já está presente em girinos, inclusive, tá? Pesquisa mais recente mostrou isso, tá bom? Mas o material ainda continua lá. Ele não se desgasta e vira uma qualidade para a natureza, ele vira um problema, né? Esses restos de matéria orgânica foram sendo soterrados para camadas mais fundas da crosta terrestre, preservando o oxigênio e ocorreu a sua decomposição por serem submetidos à ação de bactérias, pressão e calor. Vou dar um exemplo aqui muito fora da curva, mas que é um exemplo. Quando a gente pega a lata de leite condensado, coloca dentro da panela de pressão, fecha, a determinada temperatura e pressão, ela sai de leite condensado e vira doce de leite, correto? Ela muda a sua composição. Na Terra não é muito diferente. Determinados materiais orgânicos, há uma condição de temperatura, profundidade, né, e pressão, ele vira outra coisa, tá? Nesse caso, como esse material foi sendo soterrado com o tempo, com os milhões e milhões de anos, esse material virou um mineral, tá? Então, também tem formato líquido e gasoso e tem um mineral, que vocês vão ver mais à frente. E aí, os seus impactos. A combustão ou queima de todos os combustíveis fósseis geram gases poluentes, tá? O CO2, que é o dióxido de carbono, tá bom? O monóxido, por que monóxido? Só tem uma molécula de oxigênio, tá? E o carbono no seu estado fundamental, que é ele sozinho. E aí é um problema, esses três.
tá? Quanto mais o carbono sozinho, mais problemático é, tá bom? Se não me engano, o monóxido de carbono, ele compõe a fuligem, tá? Então, a fuligem também é um problema para nossa saúde aí, né? Lugares que tem problema com fuligem. Então, e aí, mais uma vez, o carbono vilão de toda a parada, né? Quem é responsável na natureza por capturar o carbono e usar no seu sistema de desenvolvimento? Oi? Os vegetais, todos eles, tá? Não sei se existe alguma exceção, mas todos que eu conheço usam o carbono como alimento, vamos dizer assim, para crescer, para se desenvolver. E aí esse carbono é revertido, né, na planta, por exemplo, dando estrutura ao tronco. O carbono está ali, tá bom? O petróleo e o gás natural são frequentemente encontrados juntos, ok? Na mesma camada da crosta terrestre. Ambos se formam a partir da decomposição da matéria orgânica, ok? Soterrada sob sedimento, se acumulam em rochas porosas. Existem rochas e rochas. Já ouviram aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Isso é real. Dependendo da maneira como a rocha surgiu no planeta, na nossa querida Terra, ela pode ser igual uma esponja, ou melhor, igual aquele bombom que é airado. Aquele soufflé, acho que é soufflé? Uma delícia, né? Que ele é airado, ela pode ser daquele jeito ali, tá? Então, uma rocha é algo maciço, impenetrável, nem sempre. Dependendo da composição química, ela vai ser penetrável sim, vai passar água, vai ter ar. Então, as rochas porosas que estão lá no subsolo, elas vão ter essas camadas de ar, esses bolsões de ar, onde elas guardam também o gás natural que é extraído, tá? E aí é importante falar de densidade, né, algo denso, algo não muito denso, que não se mistura, é igual água e óleo, não se mistura, né? Porque um é polar e o outro é polar, mas também tem uma questão de densidade, tá? Vou até fazer uma atividade com vocês depois para explicar sobre isso, que é bem bacana. Mas, de fato, não se mistura o gás com o petróleo. Que a gente pode ter um pouco do elemento químico, gás natural, um pouco dissolvido no petróleo líquido. Mas aí eles separam no processo de extração. E aí o gás natural mais leve geralmente fica acumulado na parte superior, por uma questão de peso, o sedimento pesado vai para o fundo, não é? Aí você vai numa cachoeira. Antes não tem ninguém lá no poço. Dá para ver perfeitamente o fundo, não dá? Quando alguém entra sacudindo, né, o sedimento que está no fundo, começa a se revolver e começa a ficar em suspensão. E aí depois ele desce porque ele ali é mais pesado do que a água. E aí vai para o fundo mesmo. É natural, a gravidade puxa todo mundo para baixo, graças a Deus. E aí na parte mais inferior, abaixo da parte superior, fica o gás associado, né? Quando ele está associado com petróleo. Então isso é um processo complicado, né? Até para as refinarias, não, perdão. Para as plataformas que extraem, separar o petróleo do gás natural. Só para vocês observarem, estamos exatamente aqui em cima, tá? Pequenininhos, assim. Imagina que a gente esteja aqui assim, ó. Tá vendo? Vou desenhar que é melhor. Vou desenhar que fica mais bonitinho. A gente tem algo mais ou menos assim. A plataforma de extração, vamos lá. Nós aqui do ladinho. Bem bonitinho. E aí a gente tem as camadas. Eu não tô falando de camada do solo aqui, mas não. Tô falando de crosta terrestre, tô falando de subsolo. Ó, mais ou menos isso aqui, de onde ele extrai. Para formar isso aqui, foram muitos e muitos e muitos anos, tá? E aí eles conseguem perfurar e coletar esse material aqui embaixo, tá? Ó, o óleo. Tem até água aqui para baixo. Tem até água. Coisa de doido, né? Mas tem água aqui. O solo, naquela oficina que eu dei, ele deve chegar mais ou menos até aqui assim. Então, olha quanto para baixo eles ainda perfuram para poder acessar os combustíveis fósseis aí.
E aí, começando a falar do petróleo, que é considerado ao lado da água o principal recurso natural da era moderna. Então, a água e o petróleo, né, são recursos aí que foram bases para vários outros materiais. Né? Petróleo está em tudo, vocês vão ver. Que o petróleo está absolutamente em quase tudo da nossa vida. Saúde. É originado a partir da decomposição da matéria orgânica e constitui uma mistura de hidrocarboneto. Mais uma vez, o carbono aí se fazendo presente, né, nas nossas vidas. Então, é importante falar dele, tá? E para que serve o petróleo, tá? O gás do petróleo, usado para aquecimento e na indústria. Então, assim, eu preciso de um combustível para o meu maquinário na minha grande indústria. Não se usa qualquer gasolina ou qualquer fonte de energia, né? Vai se usar uma determinada fração daquele petróleo para fazer esse processo, tá? O gás liquefeito de petróleo usado na cozinha, nosso gás de cozinha aí tem petróleo também. Nafta, matéria-prima para a indústria petroquímica e também transformando em gasolina. Gasolina utilizado como combustível, tá? E aí, é importante falar que quando a gente tem algum problema no processo de produção e no processo de captação, isso se reverte nos preços. Então, o Brasil hoje, ele extrai petróleo, tem as suas plataformas, tem refinaria, mas ela não produz a gasolina, produz outros materiais, tá? A refinaria que nós temos. Eles mandam para fora do país, refinam bem e compram a gasolina. Então, se existe algum problema de exportação ou simplesmente a refinaria que eles têm lá fora do país, que eles contrataram um serviço lá fora do país, aumenta o valor, isso se reflete no nosso cotidiano. O que tem a ver o preço do, sei lá, do meu biscoito favorito ficar mais caro com a refinaria cobrar mais caro para fazer a gasolina e vender para o Brasil? Como que os alimentos chegam no mercado? Quero resposta. Transporte. A logística. E hoje a logística também é um dos carros-chefes aí da economia do Brasil. Tá bom? O principal, os caminhões. Tá? Os caminhões são quem faz o abastecimento de todo o país. A gente tem a ferroviária, a malha ferroviária, mas o que chega no nosso cotidiano são os caminhões. Mas eu comprei um produto que veio do exterior, veio de navio. Aquele container é colocado em um caminhão, ele vai para outro lugar, tá? Então, assim, reflete no nosso biscoitinho. Mas o que seria mais sustentável para fazer o transporte? Olha, na minha opinião, o mais sustentável... Hoje vamos falar de caminhão elétrico, né? Show de bola, acho interessante. Mas para um país de tamanho continental, como o Brasil, não ter aproveitado a chance de aumentar a sua malha ferroviária, né, que são os trilhos, para fazer logística, eu acho que foi uma grande perda de oportunidade. Porque é muito mais custoso você sustentar a logística com caminhões do que com trilhos de trem. Entendeu? Por isso que algumas empresas tomaram conta de algumas redes ferroviárias para fazer transportes de minério e tudo mais. Porque é melhor, né? Com a questão do uso do caminhão, rodovias e tudo mais, você tem muito mais gasto, você tem muito mais coisas em conta do que o ferroviário. Então acaba que, como foi na época da greve dos caminhoneiros, se eles decidirem parar novamente, daqui a uma semana no mercado vai estar tudo um absurdo ou não vai ter nada. Entendeu? Só quem vai abastecer são o povo local, com agricultura familiar, vamos supor assim, de alimentos. Mas o que vem de fora, às vezes, do país, quem alimenta são a rede de caminhoneiros, né? E aí, estão querendo fazer caminhões elétricos, acho interessante, né? Ousado, mas são muitos e muitos para poder a gente substituir, né? É muito complexo. Então, para mim, o Brasil perdeu a grande oportunidade de investir na malha ferroviária. Olha o tamanho desse país, gente, pelo amor de Deus. Se a gente fosse o tamanho de Portugal, que colonizou a gente, não ia falar nada, né? Tá pequenininho, mas olha
É enorme. Então, assim, é gasolina, é pedágio. Só um pneu é mais de um salário mínimo. Um pneu de caminhão. Muitas das vezes também é a questão das drogas ilícitas, que muitos caminhoneiros utilizam para poder aguentar a viagem, fazer mais viagem para ter mais dinheiro no bolso. O pessoal acha que caminhoneiro é milionário. Gente, é tanta manutenção no veículo que dá vontade de chorar, entendeu? Porque é caro. A gasolina, o pedágio, tudo. Assalto ainda. Então é muito complexo, né? Esse universo. Mas já se estabeleceu. Hoje o que tem que fazer é melhorar isso. Mas eu seria a favor da malha ferroviária. Ah, mas vai acabar com o emprego. Existem outras maneiras de você realocar esses profissionais. Mas tudo tem que respeitar um período de transição. A transição tem que ser feita da maneira correta. Aí eu acredito que possa funcionar. E aí eu quero sinalizar ali os resíduos do petróleo. É ali que está o nosso asfalto. A rapa do pote do petróleo vem para fazer o nosso asfalto. E aí a problemática, ele vai impermeabilizar o solo. Quando chover, aquela água que deveria ser impermeabilizada pelo solo e alimentar os lençóis freáticos e tudo mais, ela vai ter o seu processo impedido pelo asfalto. Sou contra o asfalto? Não. Tem que ter infraestrutura, né? Dignidade para o cidadão. O que tem que ter é tecnologia, inovação. No processo de melhoramento urbano, de planejamento urbano. Tem gente que usa o pior asfalto da face da terra. Daqui a pouco está tudo derretido, não é? Então, há países que já fazem uma tecnologia onde o asfalto, né, ele absorve a água da chuva e manda para o solo. E aí a recarga acontece normalmente. Outra alternativa são os jardins filtrantes, né? Então, jardins filtrantes que você tem na beira da rua e que ele também capta aquela água e leva para o solo. É água de chuva, né? Então vai para o solo tranquilo. Show de bola. Mas hoje não é a realidade. E como é muito mais barato, então dificilmente você aí vai ter uma tecnologia se implementando em larga escala, tá? A plataforma, tá, de extração desse material da Petrobras, é ela quem realiza esse procedimento, tá? Fica em alto mar e as pessoas que trabalham aí trabalham offshore, deixa eu escrever, elas trabalham fora do continente, vamos dizer assim, tá? Offshore. Offshore. E aí, é simples trabalhar aí? Não, mas é possível. Vai ganhar bem, né? Existem cursos para você poder trabalhar embarcado. Então, você tem que fazer curso de salvatagem, né? Porque, por exemplo, assim, como que os profissionais chegam aí? Via helicóptero. E se o helicóptero cair? Aí o cara tem que saber sair do helicóptero, né? Então, o curso é voltado para isso e muitas outras coisas, tá? Mas é possível porque, assim como uma empresa opera normalmente com todos os setores, desde a base do serviço até o cargo de chefia, aqui na Terra, lá não é diferente. Então, lá também tem cozinha, lá também tem serviços gerais, auxiliar, todo mundo lá pode ser empregado, entendeu? São possibilidades de emprego atualmente aí que o pessoal pode optar. Eu não faria. Coisas particulares, não sei. Mas tem escala, a escala mínima é de 15 dias trabalhando e 15 dias em terra de folga. O salário não é muito ruim, não, dizem. O salário é bom, tá? Mas só para vocês entenderem como que funciona a extração, porque no Brasil, a maioria desses reservatórios que podem ser explorados estão na costa, tá bom? Então, pode ter no interior do continente, mas aí a gente vai atrapalhar o agronegócio, né? Aí não é interessante. E também tem floresta, né, que sobrou aí na jogada, então ninguém quer. E eu espero que não queiram por um bom tempo, né? Mas a maioria da extração brasileira é na costa do país. E aí, só para vocês entenderem como que funciona a extração e aonde que está esse material, tá? A refinaria de petróleo, nós temos uma aqui em Duque de Caxias, tá bom? Então, nosso gás natural sai tudo de lá, tá? Tudo vem de lá.
Só não a gasolina. Gasolina ainda não sai de lá para uso. O Brasil ainda exporta e compra a gasolina. É como se no meu país eu plantasse laranja, colhesse, vendesse a laranja e comprasse o suco. Basicamente isso, tá? E aí o carvão mineral, tá? Também chamado de carvão natural, é um combustível fóssil obtido por meio da fossilização da madeira. Então já estou falando de um processo que ocorre na Terra, tá? Milhões e milhões de anos passaram e todo aquele material foi sendo, mesmo processo do petróleo, foi sendo comprimido. E aí, a determinadas temperaturas e pressões, aquele material se fundiu e se formou, tá? Constituída basicamente de hidrogênio, oxigênio e carbono, tá bom? Com o tempo, o hidrogênio e o oxigênio são eliminados na forma de água e dióxido de carbono e metano. Forma-se o carvão mineral. Então, o que sobra? O carbono e o metano. São os componentes principais do carvão mineral, tá? A produção de carvão vegetal, que a gente faz o nosso churrasco, o procedimento é um pouco parecido. Pega-se a lenha, coloca-se numa fornalha com a determinada temperatura e pressão, e aí sai aquele carvão que a gente conhece, tá? Mas vamos extrapolar esse processo aí para o carvão mineral, tá bom? E aí, o carvão foi posteriormente superado por outro combustível fóssil, o petróleo, tá? Porque vocês vão ver em alguns documentários que é muito mais complexo trabalhar com carvão mineral do que com petróleo, tá bom? E acredite, os dois sendo impactantes, o carvão mineral consegue ser mais, tá? E aí isso ocorreu em razão de alguns inconvenientes, né? Como o uso, por exemplo, assim, ele ocupa mais espaço para carregar. Pô, o passarinho tá atrapalhando minha... Ele ocupa mais espaço, tá? Ele é sólido, então você tem perdas, a fuligem daquele material. Então é melhor você transportar o petróleo, você transporta muito mais e extrai muito mais. Olha só como que ele fica, tá? Aquilo ali é um processo, né? Esse mineral ele foi resultado de um processo de muitos e muitos anos, ok? Da decomposição de material orgânico que se formou e a determinadas pressões e temperaturas ficou daquele jeito, tá? E aqui é uma fábrica de energia com base em carvão mineral. Olha o impacto da extração de carvão mineral. Vocês viram como que é a extração do petróleo? Querendo ou não, é um pouco menos impactante, né? Você só tem a plataforma em cima e o cano de extração. Olha só como que funciona a extração do carvão mineral. Muito mais agressiva. E ele não é um tanto rentável assim, né? Então, não dá para fazer plástico com ele, pelo menos. Não que eu saiba. Não dá para fazer outros materiais com ele. Uma das últimas usinas a carvão do Brasil voltou a operar nos últimos meses na cidade mineradora de Candiota, no Rio Grande do Sul. Um poderoso grupo empresarial investiu milhões para manter as turbinas girando na usina da AMPA. Seus proprietários, os irmãos bilionários Wesley e Joesley Batista, apostam que o Brasil não deixará tão cedo de queimar carvão, um dos principais motores do aquecimento global. Fontes baratas de energia renovável produzem mais de 80% da eletricidade no país. Como anfitrião da cúpula do clima da ONU, a COP30, nesta semana, o Brasil está incentivando os países a abandonarem os combustíveis fósseis. Em um evento na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou que a guerra na Ucrânia tenha levado à reabertura de minas de carvão. Tais usinas produzem 3% da eletricidade do Brasil. Isso ilustra como a pressão de grupos de interesse e a falta de um plano de transição podem manter o uso do carvão mesmo em um país com forte presença de energia renovável. O contrato regulado da usina de Candiota para fornecer energia expirou no ano passado, levando ao fechamento de empresas locais e à saída de muitos moradores da cidade. A usina agora vende energia no mercado de curto prazo, ajudando a estabilizar o fornecimento elétrico durante os horários de ponta e quando a geração solar e a eólica diminuem. No mês passado, parlamentares aprovaram uma medida provisória com um dispositivo que garante contratos até 2040 para usinas movidas a carvão nacional, como a de Candiota.
Lula ainda pode vetar a medida. Os esforços da ANBA para manter o carvão vivo colocam o Brasil em uma lista de países como Índia e África do Sul. Poderosos grupos de interesse têm dificultado os esforços para reduzir a dependência do sistema energético em relação ao carvão, ainda considerado essencial para economias locais em regiões como Candiota. Fechar a usina poderia significar a perda de 10 mil empregos na operação da ANBA e nas minas locais que a abastecem. Os moradores estão apreensivos quanto à sua subsistência. A assistente social, Graça dos Santos, foi demitida da usina após o fim do contrato com o governo. De repente, não se pode, sim, fechar uma usina e mexer com a vida de tantas pessoas, né, de uma cidade, da noite para o dia. Então, o que a gente precisa agora é desse tempo. O governo de Lula não tem um plano de transição para a Candiota e não avançou significativamente nos planos para as demais usinas a carvão que ainda restam. E aí, qual o embate? Né? Prejudicial, ruim, está emitindo gases, mas tem seres humanos trabalhando naquela indústria, eles precisam daquele sustento. É tão simples assim a transição energética? Transição energética que não leva em consideração a questão socioeconômica e ambiental é complexo, não acontece. Você tem 10 mil pessoas que podem perder seus empregos, e sua vida, sua dignidade, tudo porque querem fechar. Ok, a gente tem que diminuir as emissões de gases. Como que isso está acontecendo? Está tendo algum planejamento? Essa é a questão. Imagina se... Alguém aqui conhece alguém que trabalha em alguma empresa, em alguma grande indústria? Ninguém? Bom, eu tenho conhecidos que trabalham numa fábrica de bebidas aqui perto, tá? Ela é potencial poluidora, gera impacto. Mas se de repente ela fecha, nossa, eu não sei contar para vocês assim quantas pessoas vão ficar sem emprego. E se tem uma coisa que a gente não está podendo é ficar sem emprego. Então, olha só como cada lado tem um peso e uma medida. E, ao mesmo tempo, um país com esse tamanho, com tantas fontes, possibilidades de fazerem energia renovável, não consegue desapegar, tem um descompasso. O que está dificultando a transição energética? É só pensar no método de... É só pensar na natureza? Só pensar no método de extração e produção de energia? Tem pessoas no meio disso tudo, tá? E vocês vão ver mais à frente que tem pessoas vivendo disso. Aquela senhora que falou, ela não entende o impacto na saúde pública que aquela empresa causa. Ela jamais vai entender, mas porque ela vê que aquilo ali é importante para ela e para todos eles. Entendeu? Imagina se da noite pro dia seus pais, mães, parentes, todo mundo perdem empregos porque simplesmente fechou as portas sem planejamento. Então, assim, a gente acaba criando até uma dificuldade na hora de fazer desenvolvimento sustentável. Como que a gente está fazendo isso? Eis a questão. E aí, falando do gás natural, tá? Que é um combustível fóssil encontrado em depósitos subterrâneos a quilômetros de profundidade, tá? Muito utilizado na geração de calor e eletricidade. Basicamente, a mistura de hidrocarbonetos leves com a temperatura ambiente e pressão atmosférica. Permanece no estado gasoso, tá? Então, só para vocês entenderem que tem que saber quem é que caracteriza o componente químico daquela fonte de energia. Vai dizer muito sobre, tá? Encontrado em acumulações de rochas porosas no subsolo e em locais arenosos. E aí, os grandes impactos, né? Os principais gases, né? O metano, o etano, o dióxido de carbono e o nitrogênio. Então, acontecem várias reações químicas que vão formando esses componentes aí, tá? E aí é mais um problema. É o menos poluente, é o gás natural, menos poluente, mas também tem que cair em desuso, tá? Como que funciona o procedimento de extração do gás natural? Na mesma ideia da extração do petróleo, tá vendo? Uma perfuração até o subsolo, e aí você consegue fazer a retirada e extração desse gás. Só que complexo é transportar esse gás. O petróleo sai na frente, porque ele é melhor para transportar. Você coloca ele nos barris, né? E transporta. Esse tem que ser com um cano. Dutos.
Então, os dutos vão transportar esse gás. E aí você pode perder um pouco desse gás ao longo do caminho. Tá? Perfurações ilegais, algum acidente no relevo, tá? É custoso e trabalhoso também. Um CNN mais verde agora. Economizar água nunca foi tão essencial quanto nos dias de hoje, por conta das mudanças climáticas. O Rio de Janeiro, uma refinaria da Petrobras, está dando um grande passo nessa direção. Com uma nova unidade, ela agora reaproveita mais de 13 milhões de litros de água por dia. Uma tecnologia sustentável que reduz o consumo e beneficia o meio ambiente. Mais de 13 milhões de litros de água reutilizados por dia. É o que faz esta refinaria da Petrobras em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O processo inovador utiliza da chamada osmose reversa, um método avançado de filtragem que remove impurezas e reduz a salinidade da água. Antes, segundo o gerente da unidade, já era feito um tratamento primário e secundário nos efluentes oleosos, mas não era possível reaproveitá-los por conta do alto teor de sal que ficava. Agora, com a nova tecnologia, a água pode ser reutilizada dentro da própria refinaria. No nosso ambiente industrial, a gente não pode utilizar água salgada, né? Água com cloretos. Então, essa unidade, né, de osmose, ela vai retirar esses sais que nos permite utilizar nos nossos processos industriais essa água, né? O cloreto ele é altamente corrosivo. Então, agora a gente removendo, ela consegue ser reutilizada nas nossas plantas. Ela vai para as torres de resfriamento. Então faz a parte de troca térmica aqui da refinaria completa e também nossa rede de combate a incêndio. Além da economia, o sistema também traz uma solução inovadora para o desenvolvimento sustentável, já que cada unidade é capaz de reduzir em até 15% a captação de água doce no meio ambiente. Quando a gente fala, né, nesse volume significativo sendo reutilizado, a gente obviamente está deixando de captar, né, essa água bruta, né, dos nossos fornecedores aqui, né? Então, com certeza, é muito mais água de qualidade que fica disponível para a população. Teria um volume suficiente para abastecer uma cidade, 100 mil habitantes, ou 5,3 piscinas olímpicas. Uma cidade no Brasil. Ah, meu Deus. CNN mais verde agora. Peraí. Economizar água nunca foi tão essencial. O outro documentário a gente vai assistir depois. São que horas? Tá tempo. 3 e 4. 3h40 a gente vai parar, tá? E aí 4 horas a gente retorna para a dinâmica, tá bom? E aí, pode deixar que eu vou só fazer um comentário. O que acontece? Coisa rápida. Uma grande indústria, a gente precisa dela, é inegável que a gente precisa dela, ok? Porém, fazendo alternativas, promovendo alternativas de sustentabilidade. Esse é o ponto, ok? Olha quanto de água que eles utilizavam. Dava para abastecer uma comunidade de 100 mil pessoas. É muita gente. Eu não sei nem se Paracambi tem 100 mil pessoas, eu acho que não. Não tem isso tudo. Dava para abastecer Paracambi 2 vezes, não é? Por um processo de inovação tecnológica dentro da indústria, objetivando o desenvolvimento sustentável e reutilização da água que eles já captam de água doce. Mas captam de qualquer maneira não, tá, gente? Eles compram essa água assim como nós compramos aí das empresas que fornecem a água pra gente, tá? Então também é menos custoso, eu acredito, no bolso na hora de pagar a conta. E olha só que dualidade, né? É interessante, né? Então, ao mesmo tempo que ela também gera um potencial poluidor, ela também repara, né, conserta alguns erros. Então, antes eles não conseguiam tirar o sal da água e hoje eles conseguem e reaproveitam no resfriamento. Muitos maquinários fazem resfriamento com água, tá? Angra tá aí para dizer isso. Né? A maioria dos maquinários são resfriados com a água do mar. E é por isso que a água lá é um pouquinho quentinha. Né? Quem toma banho por lá vai sentir a temperatura da água um pouco mais quente.
porque eles usam a água do mar para resfriar. Nem sempre um ar-condicionado vai gelar alguma turbina, não. É água. A água é um material fundamental para qualquer tipo de produção, ok? Então pense que a água ela é um recurso tão valioso quanto o ouro, ok? Tão valioso quanto. E para as indústrias é muito mais, tá? Então, olha só o ciclo. Hoje a gente tem que falar de ciclo da água, não só na natureza, mas também no ciclo econômico, né? Porque olha onde é que ela está inserida. Então, o próximo vídeo, ele é um pouco mais demorado, mas é interessante porque vocês vão usar todo esse material de base na dinâmica de vocês. Tia Maiara, pode apagar a luz? Uma cidade no Brasil que é movida pelo combustível mais poluente do mundo, o carvão mineral, e que agora tem um futuro causado pelas mudanças climáticas. Cerca de 80% da nossa economia gira em torno do carvão mineral. Não somos má pessoas. A usina é o que temos. Estamos tentando sobreviver. Todos tentamos sobreviver. Por décadas, as reservas de carvão são motivo de orgulho e impulsionam a economia de Candiota, uma pequena cidade localizada nos Campos Gaúchos, a 400 quilômetros de Porto Alegre, próxima à fronteira com o Uruguai. Como o uso de carvão mineral é baixo no Brasil, essas reservas seriam suficientes para abastecer o país por aproximadamente 100 anos. Mas o mundo, segundo os cientistas, não aguenta mais 100 anos usando carvão mineral. O carvão é o combustível fóssil que mais emite gases de efeito estufa. Essas emissões do carvão são causadas hoje principalmente por países como China, Índia e Estados Unidos. Esse combustível é apontado como um dos grandes vilões das mudanças climáticas, cujos efeitos foram associados às chuvas extremas que devastaram o Rio Grande do Sul recentemente. Meu nome é Leandro Prazeres, eu sou correspondente da BBC News Brasil. A gente está prestes a chegar na cidade de Candiota, no extremo sul do Rio Grande do Sul. A gente veio para Candiota porque aqui fica a maior mina a céu aberto de carvão mineral do Brasil e também ficam 2 usinas termoelétricas movidas a carvão mineral. A gente veio conhecer como é que se dá essa relação de dependência dessa comunidade, da sua população, em relação ao combustível fóssil que, na avaliação dos cientistas, precisa ter a sua atividade encerrada o mais rápido possível se a gente quiser evitar os efeitos mais danosos das mudanças climáticas. Candiota já era conhecida por suas reservas de minério desde o Brasil Imperial, e a primeira usina foi aberta na cidade em 1961. Hoje em dia, o município abriga a maior mina de carvão mineral a céu aberto do Brasil, com reservas estimadas em 1 milhão de toneladas. Cerca de 80% da nossa economia gira em torno do carvão mineral. Eu diria que em torno de 15 mil pessoas, no mínimo, diretamente beneficiadas com o carvão mineral. Além dos empregos diretos, a economia da cidade depende do carvão por uma série de outros fatores indiretos. A empresária Gil Melo, que tem um restaurante em Candiota, conta que uma recente manutenção na usina gerou um impacto severo no seu negócio. Com a usina em manutenção, nossa queda foi mais ou menos uns 60% do movimento. Isso reflete no mês depois, que vai diminuir nosso movimento, porque o pessoal que trabalha ali, o pessoal que vem se alimentar no restaurante, temos que diminuir funcionários, temos que cortar custos, então realmente surge um efeito grande para nós. É toda uma cadeia bem grande. A usina é totalmente responsável pela nossa qualidade de vida. Os números mostram com clareza a dependência de Candiota em relação à economia do carvão. O PIB per capita da cidade foi de R$ 282 mil em 2021, o terceiro maior do Rio Grande do Sul e o 20º do Brasil. O valor é quase 6 vezes maior que a média nacional. Estima-se que pelo menos 5 mil dos 10,7 mil habitantes da cidade têm empregos diretos ou indiretos ligados à indústria do carvão. A importância desse combustível é vista em diversas placas e logomarcas pela cidade. Uma delas é do Clube de Mães de Candiota, presidido pela moradora Rosáurea Greca. A usina aqui, a nossa usina é a vida de Candiota. Candiota gira em torno da usina, né? Aqui está o carvão mineral, que é o que a gente tem, a matéria-prima que a gente tem abundância no município. É fino. Uma cidade no Brasil que é movida pelo combustível mais poluente do mundo, o carvão mineral. Caraca, voltou tudo, não creio. Gente, como assim? Voltou tudo. Oi. Peraí. A economia de Candiota tem um efeito colateral. Hoje, a cidade é o 60º município brasileiro com a maior quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Isso chama a atenção porque o município fica na posição 2.868 entre os municípios mais populosos do Brasil. Nos últimos anos,
A cidade vive um clima de incerteza por conta da pressão global pelo corte nas emissões de gases do efeito estufa. O Brasil já se comprometeu a zerar até 2050 as suas emissões líquidas, mas o temor em Candiota é de que a transição energética chegue à cidade antes que ela encontre uma nova fonte de sobrevivência, como a agricultura ou a produção de outros tipos de energia. Em dezembro deste ano, terminam os contratos de fornecimento de energia de uma das suas usinas, a Candiota 3. Sem contrato, ela terá de paralisar suas atividades, o que pode gerar um efeito dominó na cidade. Em abril de 2024, esse temor ganhou um novo elemento depois que o Rio Grande do Sul foi atingido por enchentes que mataram mais de 170 pessoas e destruíram cidades inteiras. Após a tragédia, a bancada gaúcha do Congresso recuou em relação a um projeto de lei que previa a manutenção de contratos para as termoelétricas até 2043. Os moradores relatam terem medo de que a economia do carvão mineral vire uma espécie de bode expiatório para a tragédia gaúcha. Isso pode acelerar as iniciativas para o declínio da atividade carbonífera na região. O sindicalista Hermelino Ferreira é um dos que acreditam que o prazo para a transição energética precisa ser estendido. O problema é que nós estamos no Rio Grande do Sul porque a gente queima carvão em Candiota. Não dá para a gente conectar nesse sentido. A gente não somos da linha negacionista, eles não, a gente não polui nada. Não. A queima de carvão realmente tem um grau de emissão. Qualquer país que vislumbra terminar com carvão, ele não vai terminar de um dia para o outro. Ele vai ter que criar um prazo para que as pessoas, para que aquela região consiga se adaptar. O prefeito Luiz Carlos Folador reforça a necessidade de um prazo maior para que haja o fechamento das usinas. Vamos melhorar as emissões do CO2 em nosso planeta fechando as usinas de Candiota? Não. Nós precisamos de um tempo para que a gente possa gradativamente, buscando outras alternativas, melhorando a tecnologia. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. A situação levanta um dilema. Como fazer a transição energética em uma cidade que depende tanto do carvão? O principal argumento dos moradores de Candiota e entidades que defendem a indústria do carvão tem a ver com o tamanho do impacto ambiental. Estima-se que apenas 0,4% das emissões brutas do Brasil, em 2022, tenham vindo da geração de energia elétrica a partir do carvão mineral. Enquanto isso, 74% das emissões são resultado do desmatamento e da atividade agropecuária. Tem também o fato de que 89% da capacidade elétrica instalada no Brasil é composta por fontes renováveis, e o carvão representa pouco mais de 1%. Mas outros dados pintam um cenário diferente. O carvão responde por quase a metade das emissões de gases do efeito estufa geradas pela produção de energia elétrica no Brasil, vinda de fontes não renováveis. Apenas o gás natural gera mais emissões no país. Em contrapartida, as usinas a gás natural geram 4,5 vezes mais energia do que aquelas que são movidas a carvão mineral. No caso de Candiota, isso fica ainda mais grave. Por 2 anos seguidos, essas usinas foram apontadas como as mais ineficientes e que geram mais gases do efeito estufa por unidade de energia no Brasil. Então, quando eu uso carvão para gerar eletricidade, eu tenho que queimar grande quantidade de carvão, e como ele é rico em carbono, eu gero grande quantidade de emissões de gases de efeito estufa, sem necessariamente produzir a mesma quantidade de forma proporcional de eletricidade. As usinas de Candiota são particularmente problemáticas porque elas usam um carvão ainda pior, né, em termos de eficiência do que os carvões utilizados no mundo. Este representante do setor defende que as usinas têm capacidade de reduzir as suas emissões e que o carvão mineral é importante para diversificar as fontes de energia do Brasil. O Brasil é importador de energia. E ficou claro isso no momento em que houve as enchentes no Rio Grande do Sul. E ali as térmicas a carvão, no momento que o sistema estava fragilizado, geraram acima do seu limite, chegando a 16% a mais no caso de Tony. Mas ambientalistas e cientistas contestam isso e afirmam que combustíveis fósseis como carvão mineral nunca serão sustentáveis. Este foi sim a justificativa lá atrás, quando essas usinas foram inauguradas, já há alguns tempos, né, de que o Brasil precisava diversificar suas fontes, uma vez que era basicamente dependente apenas de hidrelétricas. A gente tem hidrelétrica como a principal fonte ainda, mas temos outras fontes também, como a eólica, a solar, a própria biomassa, que tem crescido bastante, o que faz o carvão ser cada vez menos necessário. E mesmo quando a gente fala de combustíveis fósseis e termoelétricas, que às vezes podem ser acionados com maior velocidade,
e funcionar em momentos que não temos sol, não temos vento, não temos chuvas, né? O carvão ele não se faz justificável porque a gente tem bastante usinas a gás natural, que também, por sua vez, podem ser cada vez mais aposentadas utilizando outros tipos de tecnologias. Questionado sobre a necessidade de manter usinas a carvão mineral, o Operador Nacional do Sistema Elétrico disse em nota que a decisão de acionar as usinas térmicas é tomada por meio de modelos matemáticos de otimização energética. O ONS disse ainda que a energia térmica é uma garantia de suprimento energético em períodos de carga mais elevada e ou escassez de geração pelas demais fontes. A Âmbar Energia, dona da usina Candiota 3, não respondeu às perguntas enviadas pela BBC News Brasil. Em nota, os controladores da usina Pampa Sul dizem investir em melhorias operacionais e qualidade e eficiência da usina, o que contribuiria para a redução significativa das emissões. Alguns ambientalistas defendem que subsídios estatais dados ao setor de carvão mineral sejam convertidos em benefícios e em dinheiro aos moradores, para que as cidades como Candiota façam sua transição energética. Em meio a toda essa discussão, Candiota segue um dilema entre defender a sua economia e almejar um futuro mais sustentável para o planeta. Não somos contra o planeta, não somos a favor do aquecimento global. É o que temos, nos apegamos ao que nós temos. E aí eu deixo... 26 ainda. E aí eu deixo essa reflexão, né? Eles, ao mesmo tempo que eles têm um apego pela produção, pela mineração, pela fábrica e tudo mais, que eles também precisam, a gente também tem um problema aí a enfrentar das mudanças climáticas, que a gente precisa resolver. E aí o quanto que isso está sendo desenvolvido, o quanto que isso está sendo resolvido, entende? Fica aí a reflexão. Aí a gente viu uma cidade que respira quase que literalmente a indústria, não é? Quase que literalmente, por conta da poluição atmosférica. Eles precisam. Não sei se vocês repararam no início do vídeo que a dona do restaurante, por um período em que boa tarde, em que a fábrica ficou fechada para manutenção, o rendimento dela caiu 60%. Um restaurante. Então a gente está falando de muito mais coisa, uma rede de pessoas, né? O cidadão que trabalha ali, que mora ali, ele vai injetar o dinheiro ali, é onde a moeda circula. Então a gente está falando de transição energética e tem que levar em consideração 3 fatores. A gente vai falar de transição que tem que levar em conta o social, que aí vai ter a cultura local, o econômico, moeda circulando, o ambiental, obviamente, e saúde pública. Todo mundo que mora ali em Candiota quer aquela indústria, quer aquela produção, mas eles também ainda não compreenderam que aquilo ali, para a saúde deles, é péssimo. Eles diariamente respiram aquilo ali, convivem com aquilo ali, entende? Olha o sistema de extração do carvão mineral. Parece Serra Pelada na época do ouro, não é? E digo mais, aquilo ali é irreversível. Eu não conheço ainda a metodologia que faça a recuperação daquelas camadas do solo. Eu não conheço. Tá? Irreversível. Serra Pelada está aí até hoje, né? Aquele buracão enorme, né? A vegetação até regenerou ali em cima, mas dependendo de onde eles estão indo ali naquela camada do solo, não vai regenerar, não. Vai ficar exposto ali e a vida vai continuar, tá? E então, assim, ok, o petróleo é ruim? Com certeza. Mas o método de extração é um pouco melhor, né? Não estou defendendo aqui, não. Só estou colocando uma balança para vocês perceberem isso,
tá? E saúde pública é importante, ok? A gente já viu aqui muitas empresas que impactam as comunidades ao redor, se instalam com algum tipo de incentivo fiscal, ok? Se instalam, promovem emprego direto e indireto. O que é isso? Direto é quem está de fato com carteira assinada, pode falar. Foi uma extração de salgema feita pela Braskem, né? Feito pela Braskem, que ele... Não sei te dizer se vai ser ocupado por água, porque como é muito profundo, são camadas diferentes da crosta, né? O salgema acho que está um pouco acima do petróleo, se não me engano. Isso é até uma coisa que eu posso trazer para a próxima aula para vocês. Eu não sei se esse vazio vai trazer um problema, ou se a água que tem lá embaixo vai ocupar o espaço, sabe? É uma boa pergunta, eu posso trazer aí para... Mas o do problema do salgema é porque realmente a cidade afundou, né? E aí foi ótimo de início, oba, vamos ter uma indústria aqui, emprego para todo mundo, incrível. Só que é o problema que ela gerou. Acabou com o lugar, ninguém mais pode ficar, né? Então se perdeu tudo. Perdeu cultura, vida, história, pertencimento, né? Expectativa de vida, né? Ali tinham famílias de gerações e gerações existindo ali e simplesmente tiveram que ir embora, largar tudo mesmo para ir para outro lugar porque a empresa só tirou. Se eles deveriam fazer algum procedimento para colocar algo no lugar, eu também não sei, tá? Só sei que tirou uma camada, vai descer. Então, foi o impacto que gerou. E aí, coloquem na balança isso tudo, tá? Porque isso é assunto a nível mundial. Uma guerra lá na Ucrânia fez com que algumas termoelétricas voltassem a funcionar lá no território, tá? Então, assim, observem. A guerra não é importante. Hoje tudo é relação comercial. Tudo. Relação internacional comercial. Então, exatamente. O Estreito de Hormuz fechou. E algumas coisas não vão vir para o Brasil e por aí vai, sabe? Isso tudo atinge a gente. Não tem como falar que não atinge a gente sim. É importante a gente ficar antenado pelo menos no mínimo de informações para a gente entender o porquê que algumas coisas estão se tornando tão difíceis atualmente, tá? E se tratando de transição energética, não é só mudança de, vamos desligar a indústria e botar várias placas solares. Se fosse tão simples assim, né? E aí não é tão simples assim. A gente tem que levar em consideração várias outras coisas para poder fazer esse processo, tá? Então, reflitam, porque hoje a dinâmica vai ser bem legal. Né, tia Mayara? Vocês vão fazer uma redação entre 20 e 30 linhas. Quem terminar tá liberado? Não, a saída é só 5 horas. Ó, hoje eu dei uma colher de chá pra turma da manhã. Eu deixei eles sair 11h59. Mas é o que? Em grupo? Não, é de redação individual. A redação é individual, argumentativa. Você tem que argumentar sobre a temática, que é os impactos socioambientais dos combustíveis fósseis sobre a qualidade ambiental e a saúde pública. É no mínimo 20, máximo de 30, tá bom? E na semana que vem eu entrego para vocês corrigida e com considerações atrás da folha. Tá bom? Depois do intervalo, vocês vão retornar e vai estar tudo prontinho para vocês. Tá bom? Vocês vão escrever uma redação. Olha a estrutura da redação. Introdução, desenvolvimento e inclusão. Conclusão. Oi? Igual do Enem. Pode ficar à vontade.